família Bolsonaro, na vida política, como deputados e como vereadores, formaram uma grande organização criminosa. Tem gente que é favorável à milícia, que a maneira que eles têm se vê livre da violência. Naquela região onde a milícia paga, não tem violência. A família Bolsonaro sempre teve simpatia pelas milícias. Flávio Bolsonaro tinha ligações diretas com o matador Adriano da Nóbrega, ligado ao escritório do crime no Rio. Flávio Bolsonaro empregou em seu gabinete como deputado estadual a mãe e a mulher do miliciano Adriano da Nóbrega. Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, a esposa de Adriano, apontada como funcionária fantasma, recebeu R$776 mil em salários durante o período no gabinete de Flávio. A milícia é o resultado do uso da política sobre a polícia nos lugares pobres. Transforma o seu domínio econômico e territorial em projeto político. Elege gente. É uma família que tem muito o que explicar em relação às investigações. Então, gente, relação com milícia, desvio de dinheiro público, roubo. Essa família, que diz que faz uma nova política, não passa de uma organização criminosa. Não salva um. Não se salva um bolsonarista. Nenhum deles é honesto. Edir Macedo, dono do banco Digimais, com o mesmo modus operandi do Banco Master. Só que o rombo é muito maior. Ele apoia quem? Jair Bolsonaro. Nós estamos chegando à conclusão que no governo Bolsonaro foram implantadas diversas instituições financeiras para nos roubar. Para roubar o Brasil, para pegar dinheiro de quem está ali investindo de boa fé, querendo manter o valorzinho do seu dinheirinho ou ganhar até um dinheirinho. Por isso que esses vagabundos queriam o Bolsonaro reeleito. Escândalo do INSS, Banco Master, agora o escândalo do Digimais do Edir Macedo, Ratinho promovia trabalho escravo nas suas fazendas, Luciano Hang devendo para a Receita. Quer dizer, é um bando de aproveitadores que estão mamando na teta do Estado e precisam de um grandão para poderem sobreviver, alguém que esteja à cabeça do poder estatal. E o que o bolsonarismo fez foi tão maléfico para o nosso país que tentaram explodir a ministra do STF, ministra Carmen Lúcia. Onde já se viu? Nem gostar da Carmen Lúcia eu gosto. Mas você vê uma coisa dessa, isso é absurdo. Isso é de uma boçalidade. É de gente mesmo escrota que não presta, não vale nada. São terroristas. Eles querem classificar as facções como terroristas, mas as facções não fazem isso. Terroristas são esses políticos e esses seguidores de Bolsonaro ligados ao PL que vivem fazendo essas coisas. Você pode ver que todo mundo que quer explodir o Alexandre de Moraes, que tenta explodir a Carmen Lúcia, é ligado a esses partidos, ou filiado, ou por simpatia. Quer dizer, são os preceitos do partido que são extremamente ressonantes com a alma ruim, com a alma assassina da pessoa. Nós iniciamos com esse vídeo das milícias para vocês entenderem como o crime organizado vai se arraigando na política. A seguir, vamos passar o episódio que a Carmen Lúcia quase foi explodida. E depois mostraremos o escândalo do banco do Edir Macedo, do bispo Edir Macedo, do Digimais. Quer dizer, se eles agissem, se o povo agisse com a mesma revolta em relação ao Edir Macedo, que se aproveita da fé do povo para abrir um banco em que os seus seguidores vão confiar, se as pessoas agissem com a mesma raiva e intolerância que fizeram com o Thiago Santinelli, levando-o até preso, porque ele está lá fazendo uma crítica à questão do fanatismo religioso e do que a religião pode fazer com a cabeça das pessoas se estiver encabeçada por esses bandidos ambiciosos, sedentos por dinheiro. O dia que isso acontecer, sujeitos como Malafaia desaparecem do nosso país. Eles não vão encontrar mais ressonância para continuar aplicando seus golpes aqui, fazendo o povo de besta. O Malafaia esses dias falou que para entrar no céu não é com 10 mil não, é com 100 mil. Acho que os valores são esses, se eu não me engano. Mas ele estipulou um valor para se entrar no céu. Quer dizer, pobre vai pro inferno. Mas vocês vão ver no final do vídeo também o Craque Neto dando uma aula de empatia. Nem todo mundo só pensa em grana. E você, já conheceu alguém no seu entorno que fala que os outros só pensam em grana? Mas essa pessoa é que comete desvio de dinheiro, furto, roubo. Vocês já presenciaram gente assim? Quem rouba só pensa em dinheiro. Quem trabalha pensa em dignidade. Cara, era gravíssimo. Compartilha esse vídeo pra todo mundo, que é pro Brasil inteiro entender o perigo que é a extrema-direita. Tentaram tirar a vida da ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal com uma bomba. Chegamos a esse ponto. Mandaram uma bomba para tirar a vida da ministra Carmen Lúcia, a única mulher no Supremo Tribunal Federal. Hoje pela manhã, em uma palestra sobre direito das mulheres na Unicelb, em Brasília, a ministra Carmen Lúcia relatou que mandaram uma bomba para tirar a sua vida. É nesse nível que a extrema-direita chega. Ela brincou, disse que está vivíssima, mas a segurança teve que ser reforçada. A Polícia Federal e a ABIN já estão investigando. Vou trazer a fala da ministra para vocês
vez, vou pedir que deixe um comentário para engajar, deixe a curtida, compartilhe o vídeo, me siga, e se gosta do conteúdo que eu produzo, do enfrentamento à extrema-direita, quem puder e quiser dar uma força, a chave está aqui, todo apoio é sempre muito bem-vindo. Vamos à fala da ministra. Somos uma sociedade de pessoas humanas, todas igualmente, mulheres e homens. Neste cenário, portanto, de uma sociedade que foi concebida para que os homens brancos, médios, ocidentais participassem da política, nós fomos de forma planejada, organizada, as leis foram feitas para que nós não tivéssemos participação alguma. Sim. Este é o dado histórico. Se a gente pegar como nos educamos, eu que sou uma mulher caminhando para o centenário, não é, ministro Carlos Brito? Nós estamos caminhando para... Eu ainda vou passar do 100 com toda certeza, até por pirraça. Não morro de jeito nenhum. Faço um parênteses que agora de manhã vindo para cá me comunicaram que mandaram um ácido, uma bomba para me matar. Ih, tô meio que estudante, eles todos viram meus advogados em 2 minutos. Pior para quem mandar. Melhor não mandar. E nem sei se é fato. Sei que foi noticiado e que estão me ligando. Eu estou vivíssima, cada vez mais. Não é possível, gente. No mês das mulheres, o país discutindo a violência contra a mulher e uma das vozes mais importantes do país, a única mulher no Supremo Tribunal Federal, vira alvo de um atentado à bomba por causa de um extremista. Esse é o nível de extremismo e violência que eles deixaram ao nosso país. E tudo isso depois que uma pessoa chamada Jair Messias Bolsonaro, um golpista que está preso, surgiu na política brasileira. Por isso é fundamental eliminarmos a extrema-direita da política. Aqui eu já deixo toda a minha solidariedade às mulheres brasileiras e principalmente à ministra Carmen Lúcia. Quem está com a Carmen Lúcia, comenta aí, estou com Carmen Lúcia, compartilhe esse vídeo e me siga. Vamos combater a extrema-direita porque esse ano será um ano muito difícil. Tamo junto. Inacreditável! Mais um escândalo está à vista no setor financeiro brasileiro? Será que o setor financeiro da Faria Lima vai suportar mais um banco quebrando por conta de má administração, de desonestidade? Vou trazer para você neste sábado, 21 de março, em primeira mão esta informação nos mínimos detalhes. Me siga, por favor, deixe o like, comente o vídeo dando sua opinião e compartilhe ele, por favor. A matéria é da revista Piauí, repercutida pelo blog do Noblar. E eu trago para você em primeira mão. O escândalo do finado Banco Master, Bolso Master, que desde o ano passado vem sacudindo os 3 poderes da República Brasileira e o mercado financeiro e a Faria Lima, tem camuflado uma nova crise na praça. Trata-se do Digimais, presta atenção, Digimais, o banco do Edir Macedo. Ele tem um banco também da Igreja Universal do Reino, cujo braço político é o Partido Republicanos, cujo presidente da Câmara é deste partido, Hugo Mota. Segundo estimativas do mercado financeiro, o patrimônio líquido do Digimais está negativo em 8 bilhões e 500 milhões de reais. Desde que a crise do Master veio à tona, o mercado passou a olhar com lupa para a saúde de alguns bancos pequenos, pelo impacto que a quebra de alguns deles pode causar no patrimônio do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. O que chama atenção no Digimais, do Edir Macedo, é a forma de operar, muito semelhante à do Banco Master. Uma delas é inflar artificialmente patrimônio dos seus fundos para melhorar o balanço do banco, para que assim possa emitir mais CDBs. Como o Master, o Digimais também coloca seus papéis e taxas bem acima das praticadas pelo mercado. Por exemplo, o CDI a 125%. Oferta é muito grande, desconfie do santo. Assim como o Master, o Digimais usa como isca para seus clientes a garantia do FGC para depósitos de até R$250 mil. Finalmente, também como o Banco Master, o Digimais contou com a ajuda de plataformas como a XP, BTG, para espalhar seus CDBs na praça. As coincidências não param aí. Outra operação nos mesmos moldes do Master foi a venda de carteira de crédito fraudulentas para outras instituições, como fez o Vorcaro para o BRB em Brasília. Uma dessas irregularidades acabou indo para a justiça e corre em segredo. Fiquem antenados, porque os super ricos parece que fazem de tudo para que... Em São Paulo, o irmão do senador e presidente do Senado, Davi Alcolumbre, foi pego pela polícia com R$500 mil dentro do carro. R$500 mil em espécie. Por que não fez o Pix? Tô entendendo, eu vou rodar o vídeo para vocês aí. Em São Paulo, o irmão do senador Davi Alcolumbre foi parar na delegacia depois que policiais encontraram R$500 mil num carro durante uma blitz. Os policiais levaram 1h30 para contar as notas. 2 malas com dinheiro foram encontradas nesse carro numa abordagem de rotina.
Os policiais decidiram perseguir o veículo depois que o motorista tentou fugir do bloqueio. O dono do carro disse às PMs que trabalha como motorista de aplicativo e havia sido contratado por um advogado para transportar as malas. Segundo ele, o advogado trabalha para um grupo de empresários que financia campanhas políticas. Uma versão diferente da contada pelo dono do dinheiro. O advogado Alberto Samuel Alcolumbre admitiu que entregou as malas com dinheiro para o motorista. Alberto é irmão do ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá. O advogado disse que os R$500 mil faziam parte do pagamento de um estudo jurídico e de transações de compra e venda de automóveis. Vocês vão ter acesso a toda a documentação com o delegado, já prestei esclarecimento sobre a origem, está tudo documentado. Cara, eu fico imaginando se fosse alguém da família do presidente Lula. Ave Maria, o mundo viria abaixo. Olha o Lula, olha. Não, mas como se trata, né, do irmão do presidente do Senado, não vai pegar nada. Tamo junto. Mais uma novidade aí no surubão do Master, né? Notícias agora dão conta de que um senador do PL, um senador muito influente no governo Bolsonaro, parece que foi ministro e tal, não sei quem é. Dizem que as imagens dele lá dançando de sunguinha no meio das mulheres e tal são fortes e pesadas. E aí, você? Quem você acha que é o senador que foi pego aí nessas imagens no vídeo da surubona do Master de sunguinha, hein? Escreve aqui quem você acha que é. Eu tenho o meu nome, mas eu não vou falar aqui. Vamos esperar sair as imagens. Você achou realmente que era coincidência que o Nicolas Ferreira tinha andado no jatinho do Vorcaro durante a última campanha das eleições? Pois é, saiu a notícia hoje que o número do Nicolas Ferreira e do Flávio Bolsonaro se encontraram dentro do celular do Vorcaro. Lembrando que o cunhado do Vorcaro, o Zetel, financiou a campanha do Jair Bolsonaro na última eleição, em 2022, e, além disso, também financiou a campanha de vários outros bolsonaristas. E Jair Bolsonaro foi quem colocou o Campos Neto como presidente do Banco Central e foi o Campos Neto que deixou o Vorcaro transformar a financeira máxima no Banco Master, coisa que os presidentes do Banco Central anteriores não tinham deixado. Lembrando também que o Zetel, que financiou a campanha do Jair Bolsonaro, é cunhado do Vorcaro, é pastor da Igreja Batista da Lagoinha, que é a igreja do Nicolas Ferreira. Olha como se fecha isso aí. O número do Nicolas Ferreira no telefone do Vorcaro, o Zetel, cunhado do Vorcaro, pastor da Igreja Batista da Lagoinha, igreja do Nicolas Ferreira, financiando a campanha do Jair Bolsonaro, que indicou o Campos Neto para o Banco Central, que liberou o Vorcaro a transformar a financeira máxima para o Banco Master. E lembrando, Jair Bolsonaro também indicou o Mendonça para o STF. O Mendonça hoje decidiu que o celular do Vorcaro não poderá mais ser usado na CPMI do INSS, mandando tirar o celular dele das investigações e do cofre da Polícia Federal, trazendo aí muita revolta para os investigadores da CPMI. Olha como conecta. Bolsonaro, Vorcaro, Zetel, Flávio Bolsonaro e Nicolas Ferreira. Fica aí para as próximas atualizações, se inscreva no canal e deixe seu like. Valeu! Falando em política, para o ano que vem já tem uma chapa formada. Um ladrão candidato a presidente e um vagabundo como vice. Logo ele que comprou a maioria do seu patrimônio com dinheiro vivo. Flávio ganha R$21 mil por mês. E entre esses imóveis está uma mansão de 6 milhões. É como se um pai de família que ganha 2 mil por mês comprasse uma Ferrari. É impossível. Documentos revelam contradições no pagamento feito pelo senador Flávio Bolsonaro na compra da mansão em Brasília. Mas é típico do Bolsonaro e sua seita. Acusam os outros daquilo que eles mesmos fazem. Saiba que comprar imóveis ou qualquer outra coisa de valor elevado com dinheiro vivo é típico de político corrupto, ou seja, ladrão. Minha opinião técnica é a de que Daniel Vorcaro não faria uma delação. Mas ela acaba de se alterar, por indícios técnicos também. Acaba de sair na imprensa que ele está sendo transferido da penitenciária para uma unidade da Superintendência da Polícia Federal, o que nos leva à pressuposição de que ele pretenda realmente fazer uma delação. Mas mais do que isso, ontem, um depoente na CPI do crime organizado, o gestor de fundos Vladimir Timmerman, disse isso aqui. Então, o meu sentimento é que é uma pessoa que realmente não sabia nem o que estava acontecendo, né? Foi colocada para ser a cara, para fazer as conexões políticas, mas a operação, eu tenho certeza,
eu consigo mostrar a estrutura, caso os senhores desejem, de como que o Tanuri e quais são os elementos que mostram que o senhor Nelson Tanuri seria o dono do banco. O senhor Nelson Tanuri é uma das cabeças, eu acho que assim, é o mais alto da hierarquia. Quem são as outras pessoas, eu só posso falar o que eu posso provar. Ele citou Nelson Tanuri como sendo superior a Daniel Vorcaro. Ao pesquisar, eu vi que já no dia 21 de maio de 2025, o Estadão publicou uma matéria informando que o Ministério Público Federal tinha pedido a abertura de um inquérito para investigar a ligação de Nelson Tanuri com o Banco Master. E o motivo foi justamente uma denúncia da empresa desse depoente, chamada Ash Capital. O inquérito, então, foi aberto bem antes ainda, em 2024, para apurar o envolvimento de várias empresas e fundos usados por Nelson Tanuri para adquirir o controle do Banco Master. Os crimes apurados no inquérito são gestão temerária e indução ao erro de investidores, além de crimes contra o sistema financeiro nacional, porque o controle de instituições financeiras depende de autorização do Banco Central, o que foi obtido na época de Campos Neto no governo Bolsonaro. Indo mais fundo, em janeiro desse ano, Dias Toffoli bloqueou os bens de Nelson Tanuri, dentro das investigações da Operação Compliance Zero, já envolvendo fraudes financeiras do Banco Master. E o Ministério Público Federal já dizia que Tanuri seria o sócio oculto do banco. No dia 5 desse mês, março, foi noticiado que Daniel Vorcaro deu um relógio de luxo de presente a Nelson Tanuri, que custaria R$250 mil. Há prints de conversas demonstrando esse fato e comprovando haver uma relação próxima entre eles. Existe ainda um dossiê que foi encontrado com Vorcaro e que cita nomes de algumas pessoas como ex-sócios e responsáveis pelas fraudes do Banco Master. Nesse documento, Tanuri surge novamente, sendo chamado de sócio oculto e de investidor abutre da instituição. Oficialmente, Nelson Tanuri é conhecido como um grande empresário, com capacidade incrível de reestruturar grandes empresas à beira da falência. Não se sabe se é o caso, obviamente, mas recuperar empresas é uma das práticas conhecidas na arte da lavagem de dinheiro. Empresas que estão em falência são compradas a valores muito baixos e depois crescem exponencialmente, o que na verdade significa que o faturamento alto delas se refere à injeção de dinheiro do crime que precisa sair limpo da empresa como se fosse lucro. O nome de Tanuri também aparece na privatização de empresas públicas em São Paulo. Através de um fundo financeiro, por exemplo, ele arrematou a EMAI em 2024, na primeira privatização do governador bolsonarista Tarcísio de Freitas. E por falar em Bolsonaro, Tanuri foi citado numa matéria da Exame de 2018. Ele já foi sócio de Paulo Marinho, um empresário que fazia parte, já naquela época, do entorno de Bolsonaro durante as eleições, chegando esse Paulo Marinho a ser suplente de Flávio Bolsonaro no Senado. Se tudo se confirmar como parece, se Tanuri for mesmo a cara do Banco Master que nunca pôde aparecer, isso significará que Daniel Vorcaro não passou de um preposto ilegal dele, e que assim ele terá muito a delatar sobre o seu chefe. E como ninguém consegue fazer tantos crimes grandiosos como esse sem um poderoso braço político, é possível que ele tenha tido não só operadores dentro do Congresso, mas talvez até um ou mais aliados com poder ainda maior, que tenham atuado servilmente para encobrir falcatruas que envolviam várias instituições brasileiras a troco de muito dinheiro. Provavelmente mais do que possamos imaginar. Delação de Vorcaro está causando um alvoroço em Brasília. Então, gente, presta muita atenção no que eu vou mostrar agora. Acabou de passar uma notícia no Jornal Nacional, mas o que eu vou mostrar depois não aparece na TV. Então fica comigo até o final, porque o que você vai ver e entender aqui pode mudar completamente a sua percepção de tudo que está acontecendo. Agora dá uma olhada aqui. O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, se reuniu hoje com o advogado dele para tratar de um acordo de delação premiada. O banqueiro já firmou um termo de confidencialidade com a Procuradoria-Geral da República e com a Polícia Federal. Vorcaro está preso na sede da Polícia Federal em Brasília. A PF reforçou a segurança. O espaço aéreo próximo à superintendência está sendo vigiado e o sobrevoo de drones proibido. Daniel Vorcaro foi transferido de helicóptero ontem da Penitenciária Federal de Segurança Máxima para a superintendência da PF em Brasília. Passou a noite em uma cela comum, com cama e banheiro. Gente, o clima tá tenso em Brasília. Muito provavelmente tem gente que já não tá dormindo direito. Você viu a notícia, né? Mas você entendeu o que realmente está acontecendo? Porque quando você começa a puxar os detalhes, essa história fica ainda mais séria. Primeiro ponto. Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, assinou um termo com a Procuradoria-Geral da República, PGR. Eu vou explicar bem devagar, gente, para todo mundo poder entender. Ele assinou também com a Polícia Federal. Isso aqui não é um detalhe técnico. Isso aqui é o início de uma delação, de uma possível delação premiada. Ou seja, ele pode estar começando, gente, a negociar. Agora, vem um ponto ainda mais importante. Presta muita atenção aqui porque eu vou explicar devagar para todo mundo entender.
foram apreendidos celulares. E segundo informações que já circulam em documentos da investigação, nesses aparelhos aparecem contatos de figuras políticas conhecidas no Brasil inteiro. Entre eles, o senador Flávio Bolsonaro, eu acho que vocês conhecem. E também o deputado federal de Minas Gerais, Nicolas Ferreira. Agora calma, gente. Isso não significa por si só envolvimento em irregularidade, nada disso. Não vamos ser levianos. Mas mostra uma coisa muito importante. Esse caso não está isolado. Agora, eu quero te chamar a atenção para um detalhe curioso. Eu fui na página do Nicolas Ferreira, tá, gente? E normalmente ele grava vídeos sobre tudo. Ele comenta sobre tudo, né? Ele gosta de opinar, ele gosta de falar. Só que agora, gente, ele tá em silêncio. O último vídeo dele foi dia 12, falando da Érica Hilton. Outro assunto. E aí eu te pergunto, será que não tem nada acontecendo? Ou será que tem coisa demais acontecendo? Craque Neto. Sou um cara que eu tenho a noção de quando eu passo na rua, eu não enxergo as pessoas da Cracolândia como pessoas diferentes de mim. Porque a gente não sabe se o cara perdeu um filho, a gente não sabe se ele... Como é que ele foi parar lá? Como é que ele foi parar lá? Se ele perdeu a mulher, se ele perdeu uma mãe, se ele perdeu o dinheiro, se ele perdeu tudo. Porque a gente enxerga aquilo que a gente vê. Mas aquilo que a gente enxerga em relação àquilo que acontece, a gente tem que tomar atitude. Então eu ajudo muita gente, muita gente. E eu não faço nada disso para que eu possa ter de retorno. Eu não faço nada disso para ter retorno em relação a Deus, a Nossa Senhora Aparecida, a fé que eu tenho. Então eu sou um cara que eu sou grato, muito grato de tudo que eu conquistei. E todas as pessoas que eu ajudo, e é uma coisa muito individual, porque tem um menino no Pará, na pandemia, eu tava assistindo a Record, e eu vi um menino em cima de uma mangueira, que o pai botou uma ripa, porque a internet lá na roça dele só pegava lá em cima, pra ele estudar. Falei, pô, os meus filhos estudam em colégio particular. Pô, meus filhos fazem inglês. Quem você acha que do outro lado aí que você tá assistindo, quem você acha que tem vantagem na hora do cursinho? Os meus filhos, os seus filhos, ou o filho de quem não tem a condição de fazer um inglês, de quem não tem que fazer um cursinho? Quem que vai levar vantagem na hora de passar? É óbvio que é quem tem a grana. Então eu sou um cara que eu ajudo quem não tem grana. Fácil escolher um lado, hein? Muito fácil escolher um lado.